Bem-vindos ao Caras do Franco de hoje. Vamos falar de dança contemporânea, mas também vamos falar sobre a arte como um espaço que se preocupa com a inclusão. É assim como o nosso convidado hoje também encontrou na arte uma forma de contribuir para um debate sobre a inclusão, através de um projeto que não só marcou os artistas, mas a sociedade moçambicana no geral, e o Franco sempre esteve lado a lado a este projeto. Mas também é uma pessoa e é um artista incontornável quando pensamos a dança contemporânea em Moçambique. É dos primeiros defensores e também dos primeiros artistas a olhar a dança contemporânea como uma expressão que pode e nos oferece uma outra atmosfera quando pensamos a nossa tradição como base, mas a possibilidade de incluir nesta tradição outras linguagens. Panaíba Kanda, obrigado pela sua presença. Prazer enorme receber-te para a conversa. Muito obrigado. Obrigado ao programa Cara do Franco. É com enorme satisfação e prazer participar neste programa e poder contribuir um pouco ou partilhar um pouco alguma experiência do que tem sido a relação do meu trabalho, do meu núcleo e o franco moçambicano. Pois. Panaíba, este é um espaço que quando entra consegue de alguma forma se situar no tempo ao entrar no franco. Tem essa sensação sempre que pisa este espaço? Sim, tenho, porque acho que foi um dos espaços que apresentei o meu trabalho profissional. Acho que o meu trabalho em termos de peça coreográfica num ambiente mais profissional, com todas as condições criadas aqui em Moçambique, foi a primeira sala a acolher um dos meus espetáculos, que foi a Ópera de Tambor. E foi um momento também em que a linguagem da dança contemporânea começava também a estar presente no nosso espaço. Portanto, lembro-me na altura que foi uma oportunidade também de refletir, de reflexão, porque na altura, a nível de expressão de dança, olhávamos mais para a Companhia Nacional como a companhia profissional, pois existiam alguns núcleos de danças tradicionais, como canto e dança miloro, sessão máscara na Casa Velha, etc, etc. E na altura, quando trouxe o espetáculo Ópera do Tambor, já trazia outras misturas. Outras propostas, não é? Outras propostas em que no final criou um grande debate. O que é isto? É um musical? É um teatro? É dança? Porque tinha uma envolvência maior de diferentes formas de estar em cena. Lembro que trabalhei na altura com uma banda que era na altura dirigido pelo o Chico Antônio, tinha assistência do Rufus Maculuf e um grupo coral, que era o Coral Dynamic, que era liderado pelos irmãos, o Alfa, Tulane e o irmão. Tinha um corpo de baile que eram bailarinos que trabalhavam comigo e fizemos essa sala vibrar com outro tipo de proposta. E foi muito interessante e foi, acho que, uma das primeiras experiências recuando o tempo da relação com o Franco em termos de relação profissional, em termos que é uma casa de espetáculos, e foi essa a minha primeira relação. E daí vieram muito mais colaborações, muito mais coisas. Inclusive, acho que depois disso, outra grande relação foi quando da criação da Plataforma Internacional de Dança, que também foi uma das iniciativas minhas, na altura, que propus ao Franco para mostrarmos. Na altura fizemos um curso de dança contemporânea, um curso, primeiro estágio de desenvolvimento coreográfico, que foi feito em Moçambique. Então organizei esse estágio, que era o estágio internacional, e selecionamos 15 jovens criadores para beneficiar-se de um curso profissional de 6 meses, em que obedeciam um formato de 8 horas de trabalho durante 5 dias por semana, e funcionava em módulos. Em cada módulo trazia diferentes mentores que
partilhavam um pouco a formação e o resultado final, acabamos propondo o trabalho do final do curso, uma espécie de coprodução com os jovens recém-formados. E aí foi quando também recorri ao Franco, esse espaço, para mostrarmos o trabalho, como uma casa que tem condições para tal. E aí saíram 12 projetos de jovens criadores. E na altura o Franco também abraçou a iniciativa de existir uma plataforma de mostra de dança contemporânea, essa expressão nova. Então aí realizamos a primeira plataforma com os centros culturais à volta. Também conseguimos trazer alguns outros artistas de Namíbia, de Madagascar, seja para virem juntar a esse movimento. E daí nasceu a Plataforma Internacional de Dança, e que veio a fazer a segunda edição, também à margem de uma segunda formação que também foi feita com uma nova geração também de jovens criadores e a antiga. E daí fizemos aproximadamente 30 coproduções. E que mostrou-se na altura, e o Franco também como parceiro conseguiu trazer outros artistas do mundo francófono e também na nossa parceria, porque na altura começamos o projeto regional, trouxemos também parceiros de África do Sul, Zimbábue, etc, etc. E realizou-se a segunda plataforma, que também foi um sucesso, e daí houve essa vontade de se criar um festival. Acho que daí é quando de facto a plataforma migrou para o que hoje chamamos do Festival Kinane. Então, basicamente, acho que as primeiras pedras foram essas 2 edições, e que, claro, o contexto inicial estava associado à formação de criadores, e a plataforma, o festival veio a ter uma outra vertente como um espaço profissional também para divulgação dos trabalhos, encontro com programadores, e que acho que está o Quito a fazer muito bem essa continuidade, que é um orgulho ver que o que lançamos hoje em dia é um festival que é de mérito e reconhecido a nível do continente. Claro, e pensar o seu percurso, essas conexões todas, é pensar essa conversa que no princípio tinha suas zonas de alguma forma turbulentas, a dança contemporânea, que gerou essa divisão de opiniões, e isto é incontornável quando nós estamos a discutir a história recente das artes deste país. O que de alguma forma também era um incômodo ou instigava a sua geração de bailarinos e coreógrafos muito concentrados e bastante sérios na missão que iniciavam de sugerir a dança contemporânea ao público. Bom, eu penso que na altura havia uma urgência de querer trazer novas abordagens, novas reflexões. Acho que, bom, na altura, como falei, que existia uma espécie de monopólio a nível profissional, que era a Companhia Nacional, e que também dentro do núcleo da Companhia Nacional apareceram 2 artistas que acho que foram que tiveram uma formação na Cuba, que é a Maria Helena e o Augusto Cuvillas, que também no seu regresso apanham este movimento e também juntam-se de uma certa forma, criando seus pequenos núcleos também. Então eu penso que sinto que havia uma espécie de vontade de trazer outras abordagens, de sair do que era o senso comum, entre aspas, que era mais o conceito propagandista, que acho que as artes tinham um pouco essa associação, né? Essa associação. E nós e vejo que o personagem, o coreógrafo ou quem assina a obra passou a existir a partir deste momento que nós criamos este movimento. Anteriormente era
tudo uma companhia, por exemplo, né? Vamos ver a obra X, a Companhia Nacional, ou vamos ver isso. Começou a existir o artista da arte do movimento que assina a obra. A partir desse momento em que a gente trouxe outro tipo de reflexões, de querer trazer outras formas de estar, porque o artista é movido por diferentes inquietações, diferentes pontos de vista, opiniões, como ele olha a sua sociedade. Isso é algo individual e que a gente reflete e traduzimos para a cena. Então há essa urgência, por isso que temos artistas que, por exemplo, estão mais interessados em assuntos do gênero, por exemplo, nas suas obras sempre tem questões do gênero. Outro, arte política, está interessado em questões políticas. Quer dizer, começam a existir diferentes linhagens dentro dessa abordagem da dança contemporânea, porque começa a existir o artista que defende a sua opinião, o seu ponto de vista sobre os diferentes assuntos que tangem a nossa sociedade. E os debates também tinham este lugar, o franco, para acontecer, porque é aqui onde, conforme assume Panaíba, é aqui onde os grupos podiam ter essa pujança mais profissional, tinham condições para apresentarem-se de forma profissional. E se calhar com um público também muito especial e atento, consciente, acima de tudo, não é? Quer falar um pouco sobre esta umbrella institucional, a importância desta umbrella institucional para que a dança contemporânea também conseguisse ocupar o seu lugar na cena artística nacional, que é o que estamos a ver agora, estamos a testemunhar agora? Sim, bom, acho que a princípio eu penso que a combinação do performance, os ateliês, os workshops, os debates, as reflexões, eu penso que foi um elemento muito importante, primeiro para o crescimento dos próprios artistas e também para o crescimento do público e criação de um público para a dança contemporânea. Eu acho que o Franco, sendo um espaço que também tenha na altura um público diversificado, posso dizer um público mais internacional e não só o público local, eu penso que também teve o seu papel, porque tinham diferentes experiências no nível de público que estimulavam esses debates e ajudou de facto a essa geração de artistas a ter a sua verticalidade, os pés assentes sobre o que estão a fazer. E eu penso que foi e continua a ser um papel importante, porque continuamos a organizar uma série de atividades de reflexão, de debate a nível regional, como é o caso do Simpósio Internacional de Dança, que traz várias reflexões à volta desta indústria ou dessa arte, que não é só a performance no fim, mas tens uma série de elementos, elementos de produção, elementos de direitos autorais, elementos de marketing, pesquisa, não é? Pesquisa, etc, etc. Então, isso é extremamente importante ter esse lugar. Estou feliz porque temos agora uma faculdade de dança e que espero que traga uma mais-valia para o setor. Mas eu penso que ainda há muito. Acho que vi um pouco, acho que tive a oportunidade de interagir com alguns estudantes, acho que numa das edições do Kinan, que orientei uma conversa, uma reflexão, se não estou errado, que eu penso que ainda há muito por ser feito e que acho que os espaços como o Franco continuam a ser espaços alternativos, que também estão livres ou não carregam aquele peso de uma instituição
governamental, que tem uma agenda, entre aspas, bastante carregada a nível político, apesar de que, pronto, sabemos que o Franco é essa parceria entre os dois governos de Moçambique e da França, mas tem uma liberdade a nível de programação, a nível de trazer diferentes pensadores, diferentes abordagens artísticas, e que eu penso que é extremamente, esse tem sido uma casa importante para a dança. E o Incluarte, não é? Que também é uma outra forma que, mais do que um espaço de performance, é um exercício claro de discussão, de influenciação, sobretudo, do que acontece na nossa sociedade quando pensamos a questão da inclusão. O que este projeto representou para a redefinição deste debate sobre a inclusão? Eu penso que o Incluarte foi um momento também, um outro estágio do momento, sobre essa reflexão da nossa sociedade, do corpo moçambicano, que já vem de diferentes estágios de guerra, etc., etc., e que temos um extrato social completamente distinto. E que na altura existia uma espécie de corpos que estavam à margem do que é o senso comum, quem tem o direito de estar em cena, né? Então eu penso que o palco, quem detém o palco, que corpo é que detém o palco? Eu penso que o Incluarte vem a ser uma grande resposta a essa questão de todo o corpo tem essa chance de poder exprimir o que pensa. Eu penso que com a criação do projeto, de facto, deu para romper essas barreiras em termos de o que é o corpo na dança, o que é o corpo perfeito, entre aspas, na dança, que abriu outro tipo de reflexões e criou também uma geração de bailarinos também com habilidades diferentes e que hoje em dia estão no mundo a fazer o seu trabalho. Que é o caso da Mariana, que está agora a residir em Portugal, integra uma companhia profissional, esteve a trabalhar com uma outra artista, a Marlene, e está a fazer turnês e continua a trabalhar comigo também. Em julho passado tivemos a fazer turnê pela França e pela Áustria. Então veio dessa necessidade de abrir e trazer também outros corpos que pensam diferente, trazer outra estética fora da que tínhamos como senso comum, né? Acho que foi o mesmo tipo de desafio que a dança contemporânea teve, porque também veio a romper o que era a estética que como praticantes da dança olhávamos para a dança naquela vertente apenas tradicional, ou aquela vertente ocidental que é do balé, não sei o que, como tem acontecido nas escolas ou nas academias, tem sido esse tipo de abordagens que veio romper e trazer outra forma do corpo estar em cena, outra forma de estética. Eu penso que o Incluarte também veio a servir como um dinamizador e um projeto que trouxe outro tipo de corpos nesta esfera profissional e que acho que é uma coisa super excepcional, né? E o Panaíba acaba de alguma forma falando da internacionalização, tendo como base o Incluarte, mas de certo modo também esta relação entre Moçambique e França, que no que a cultura, a arte diz respeito, se materializa e ganha corpo através do Centro Cultural Franco-Moçambicano. Panaíba, qual foi o impacto do Incluarte para a cena artística e social em Moçambique? Bom, eu penso que as parcerias, não diria só apenas o Franco. O Franco, claro, tem feito uma contribuição excepcional, mas eu penso que as diferentes parcerias que fomos criando ao longo dessa criação da gênese da cultura arte, né? Quando a cultura arte aparece, não aparece apenas para responder uma questão talvez de um artista, mas para responder uma questão da arte.
e com uma abertura tal que permitiu-nos fazer diferentes parcerias. Fizemos parceria tanto com Portugal, com Bélgica, com outras escolas, por exemplo, quando estamos a fazer o projeto de formação. Fizemos parceria com outras escolas que também trazem outro tipo de abordagem a nível de formação artística para a dança contemporânea. E o Franco também tem sido um parceiro extremamente importante a nível de espaço de mostra, o que também permite com que haja essa abertura para que haja programadores que possam ver o trabalho e que possam, de facto, projetar ou programar para a sua internacionalização. Mas eu penso que, sobretudo, acho que as diferentes parcerias é que, de facto, deram uma maior abertura. Eu lembro na altura, quando fizemos a primeira plataforma, conseguimos mobilizar programadores. Na altura consegui trazer o diretor do festival, Kunsten Festival das Artes, que é o maior festival de artes cênicas a nível da Europa, que acontece em Bruxelas. É um dos, depois do Avignon, é um dos festivais de grande reputação a nível mundial, né? Eu dizia, em particular a Europa. Consegui trazer programadores vindo de Portugal, do Festival Alcântara, na altura chamava-se Dança na Cidade. Consegui trazer o programador do Teatro Espetáculo, o Sandro Lunini. Consegui trazer uma série de outros programadores que simplesmente vieram na confiança do Panaíba, porque conheciam o meu trabalho. Que vamos ver o tal movimento. Vieram sem nenhuma pretensão vieram simplesmente com o coração aberto. Na altura também o Franco contribuiu porque conseguiu trazer a senhora que na altura dirigia, a Sophie Renaud, dirigia os encontros coreográficos de África, que nesse momento aconteciam em Madagascar. E nessa altura conseguiu trazer a senhora e alguns outros programadores do mundo francófono, e que foi um boom para a surpresa dos programadores, e de imediato abriu portas para muitos dos jovens principiantes que estavam a se estrear. Tivemos à altura, acho que o Macário, a Edna Jaime, o Jorge José, etc. Tiveram na altura as suas obras curtas que vinham de um trabalho do final do curso, tiveram imediatamente a oportunidade de se mostrar no Danse l'Afrique Dance, que ia se realizar em Paris, numa plataforma para jovens criadores. Então, isso só para dizer que, de facto, essa abertura que a gente criou desde o início, acho que tem sido um fator muito importante para a internacionalização, porque é com a internacionalização que se consegue a profissionalização, porque a nível do nosso mercado para a dança no geral e para a dança contemporânea em particular é muito pequeno. A gente, na altura, muitos dos grupos de dança, como Milorus, etc., a sua sobrevivência é dançar nos casamentos, não sei o que, só em algumas outras festas. Depois, talvez uma vez por ano, fazer aquele espetáculo do encerramento do ano. Mas ao longo de todo o ano, são diferentes festas privadas. E para a dança contemporânea ainda é mais complicado estar nesse formato pela complexidade das obras. E é diferente de já ter um ensaio de um xigubo feito, que é aquele que vai. Dançou aquele, depois aquela parte vai levar a noiva para aqui, para colar e tá, já está. Então, é diferente porque a dança contemporânea não é um repertório que a gente partilha como todos Não é praticantes. estático, não é? Não é estático, não tens um repertório que todo mundo está a fazer, não. É a opinião do artista, é a obra do artista, singular, é aquela obra. Autêntico. É autêntica, é aquela obra. Então pode por vezes não se encaixar para outro tipo de formatos, como por exemplo o casamento, aquela cerimônia, pode às vezes não se encaixar, mas talvez precisar de outro tipo de condições para chegar ao seu público-alvo.
Então eu penso que a internacionalização foi extremamente importante para a profissionalização desses artistas da dança contemporânea, porque permite com que possam mostrar seus trabalhos em diferentes festivais no mundo e num ambiente profissional, e isso de facto tem sido algo excepcional, que hoje em dia estou muito orgulhoso olhando por onde todo o movimento vem, olhar hoje em dia o estágio em que está, para mim é super agradável estar em Viena, cruzar-me com Ido Xixava, que também está a mostrar um trabalho, ou cruzar-me com a Edna, cruzamos, como aconteceu, cruzamos-nos no aeroporto de Paris, porque ia noutra cidade fazer um espetáculo na França, eu ia para Marseille. É extremamente interessante ver que houve um crescimento e essa geração está no mercado. E está no mercado como profissionais. Para mim, extremamente, a internacionalização fez um papel super importante, e sem dúvida o franco-moçambicano, através do Dance, l'Afrique Dance, também foi um parceiro muito importante também para a internacionalização da dança contemporânea. Okay. Sobre o posicionamento da cultura arte em específico, quais são as vossas visões para daqui a 5, 10 anos, do ponto de vista do posicionamento na cena artística nacional e internacional? Bom, neste momento acho que aí chegamos num estágio, acho que é a segunda vez, acho que quando fizemos o primeiro e a segunda formação, por exemplo, que houve a questão, é necessário fazer a terceira ou não? E se fizer, para quê? Então há uma série de questões que dos que formamos o que é feito, o mercado nacional está em condições de abraçar esses profissionais. Achamos que talvez não fosse prioritário, mas talvez fosse prioritário tentarmos investir mais em colaborações e conexões. E daí criamos esse programa de colaboração regional, em que punhamos artistas a nível da região a interagir, e uma espécie de uma incubadora. E daí foram surgindo diferentes projetos de colaboração, por exemplo. Isso também foi um fator muito importante para o crescimento também dos criadores, porque tens o choque de pensamentos. Quando dois artistas colaboram, têm pensamentos diferentes. É super interessante isso, porque cria uma outra dinâmica também, nem que seja de vincar quem tu és a partir da diferença que constatas com o outro, ou talvez uma outra forma também de encontrar sinergias para produzir algo novo. Então, neste momento, acho que estávamos nesse lugar, e também decidimos abrir outro tipo de conexões pela língua portuguesa dentro do continente africano, que desenvolvemos esse programa RIR Palop como uma rede internacional de residência artística, mas entre artistas dos Palopes, que é um projeto que vamos até o próximo ano. Então, pensando daqui a 5 anos, eu penso que há uma série de reflexões que como cultura arte pensamos de que forma consegue essa arte continuar, sabendo que hoje em dia o mundo atravessa outro tipo de desafios. O mundo já não está muito aberto, como continua aberto, mas tem questões, por exemplo, tem alguns festivais que, por exemplo, preferem fazer uma programação local por questões de ambientais, porque trazer um artista de um continente significa que vai apanhar um voo, então vai poluir. Então, só por esse conceito, é um mercado que cai para aquele artista. Então, essa situação, essa gênese, esse estado do mundo hoje em dia me faz refletir de que forma o artista pode sobreviver e podemos encontrar outras formas de poder estar no mercado sem necessariamente ter que estar segmentado de viagens, etc, etc. Então, neste momento, estamos a incubar diferentes ideias em termos de
de outra maneira de podermos vender o nosso trabalho sem necessariamente implicar constantes viagens, etc, etc. De que forma o nosso produto artístico continua a ser internacionalizado, continua a ser comercializado, mas também entrando nessa nova demanda, essa nova direção que o mundo está tendo, que tem questões da poluição, por exemplo, como um aspecto, temos aspectos do terrorismo, agora temos esse aspecto da Covid, etc, etc. Então, para mim, gostava de facto, nesse brainstorming, talvez daqui a 5 anos poder trazer uma outra maneira de estar, outra maneira de poder vender os nossos trabalhos. Até que não tenho a fórmula certa, mas acho que estamos nessa constante reflexão e dentro das interações que temos tido com os outros parceiros, também estamos a continuar essa reflexão, que acredito que talvez daqui a 5 anos podemos encontrar outros resultados, outra maneira de estar. Muito obrigado, Paneibra, pela sua presença. Votos de um bom trabalho e estamos muito felizes por também compreender e sentir a energia de que há um trabalho que deverá continuar e vai continuar e o objetivo é coletivo, é melhorar o ecossistema cultural de Moçambique. Muito obrigado pela sua presença e até a próxima. Muito obrigado e até já. Até já, obrigado.